Tudo bom, pessoal? Eu sou o Alexandre Nunes, eu sou cientista de dados, trabalho na Vert e sou mentor da Cotidiano. E eu trouxe aqui para vocês um tema que cada dia está mais em voga, que são as data bobagens. A gente fala de data bullshits, né? Isso está acontecendo no nosso dia a dia e está sendo exponencializado bastante com esse universo aí de machine learning, inteligência artificial. Cada vez mais a gente está criando big data, né? A gente está criando bobagens do nosso universo e naquilo que a gente tem acesso no nosso dia a dia, né? Então vamos explorar esse tema. A nossa busca aqui é que a gente comece a evitar não só a gente falar bobagem sob o ponto de vista de dados, da leitura que a gente tem das informações, porque não tem conhecimento, às vezes de propósito, mas também ser capaz de reconhecer o que está acontecendo quando a gente vê um infográfico numa publicação, num jornal, numa revista, na mídia, na internet, no universo de redes sociais. Toda hora a gente está vendo aí muita publicação falaciosa. A gente está com uma eleição chegando aí pela frente e elas se repetem aí a cada 2 anos e a gente sempre vê como os nossos políticos são criativos em tentar passar mensagens truncadas, dando foco no lugar errado, etc. Vamos tentar identificar isso aí. A primeira questão aqui, né, a gente trouxe o nosso querido Pinóquio, né, para lembrar que não basta a gente, né, enxergar a informação, a gente tem que confiar nela. A veracidade é um dos pilares do Big Data. A gente às vezes fala de Big Data, só lembra aí do Big, né, que tem muito volume de dados e tal, mas a gente tem outros pilares e veracidade é um desses pilares, a nossa capacidade de criticar, acreditar na fonte do dado, dar veracidade, validação, né, valor naquele dado, do ponto de vista dele ser real ou não ser real, e o Pinóquio lembra a gente disso. Vamos começar com as bobagens old school versus as abordagens de falar bobagem de dados da nova guarda, aí, da nova escola, onde a Apple é fantástica, é uma empresa espetacular e ela usa, às vezes, uma forma que não deveria usar, abordando dados, de forma que é uma data bobagem, e eu vou explicar o porquê, mas eles são campeões em fazer isso. A gente, quando analisa aqui, né, a história ali do passado, olhando a propaganda do Lucky Strike, ela é bem tosca, né? Ela é bem tosca, mas era muito consumida e foi um sucesso na década, na época que ela apareceu lá, anos 50, anos 60, onde as pessoas fumavam dentro do avião, fumavam lá no restaurante, e eles fizeram ali uma correlação, né, do gordinho trouxa versus o atletão massa, o cara bacana, que era o cara que fumava Lucky Strike, né? Para a gente isso aqui é uma demência, é uma coisa que não faz o menor sentido hoje em dia. A gente sabe que não tem nada a ver uma correlação do esportista ali com o fumante, né? E muito menos também do nosso gordinho ali atrás, em não ser um cara que não fuma e, portanto, ele é trouxa. Isso não existe, mas se abordava dessa forma aí o marketing da época. Hoje ele é muito mais sofisticado. A nossa percepção do que é bobagem, a diferença, as barreiras entre o que é real, o que é verídico, o nosso pensamento, o nosso senso crítico em relação a isso está cada vez mais desafiado, né? E quando a gente vê a Apple é um ícone nisso, né? Aqui, quando a Apple estava começando a cair o seu volume de vendas, né, o Tim Cook chegou lá, numa dos seus keynotes maravilhosos, são fantásticos, muito bem feitos, ele apresentou esse gráfico, né, falando que, poxa, olha que maneiro, as vendas do iPhone, né, as vendas do iPhone estão grandes, estão enormes, olha o pico e tal. A gente até vê, né, ele fala, pô, não está tão rápido ali, está caindo uma besteirinha, mas, poxa, a gente está punjante como sempre, né? Só que não estava punjante como sempre, né? Isso foi uma queda de vendas da Apple. Se a gente olha o gráfico não acumulado, né, o gráfico mês a mês ali, quarter a quarter, especificamente, né, trimestre a trimestre, a gente vê que estava com uma queda continuada de vendas de iPhone. E ele, poxa, sendo aplaudido lá no Keynote, vendendo como se fosse um grande movimento de mercado da Apple, quando na verdade ela estava caindo. O que ele usou foi um gráfico cumulativo que tem a capacidade de nunca diminuir. Gráfico cumulativo, se tu vender um, aumentou, né? Então, se o cara vendeu 10% do que vendeu no passado, aumentou de novo. E você consegue, então, contar muita história aí por trás desse tipo de abordagem. Pegar um gráfico
tapear o que você quer mostrar de uma forma errada, dar zoom num ponto específico, né, onde você tem uma curva que te favorece e usar isso. E a gente vai ver isso em muito lugar, aí, em muita mídia, e vamos ver isso já já na televisão com o começo da propaganda política. Isso fica mais grave ainda, né, quando a gente está falando da rede social, porque a gente tem a mania de receber alguma coisa, fazer uma análise que não necessariamente foi uma análise crítica, achou legal, achou bacana, publica para todos os amigos, isso aí espalha, né, vira um meme, espalha em cascata, se você foi feliz aí na sua abordagem, do seu ponto de vista de ser divertido, de ser interessante, mas às vezes você nem sabe e está espalhando uma grande de uma mentira, né? E no mundo de rede social pode ser muito divertido, mas às vezes pode ser devastador. Eu vou pegar um caso que aconteceu no final da década de 90, né, que a Rede Globo pegou um tema de uma escola, aparentemente uma criança tinha reclamado lá que tinha sofrido abuso sexual, né, da escola, e se verificou no futuro que isso não era verdade, de forma assim, irrefutável. E o que aconteceu? Na época, como eles publicaram sobre essa família que era dona da escola, como sendo culpada ou se colocando em dúvida essa família, associando ela com o processo lá, né, da pedofilia, acabou com a vida dessa família. Essa família foi dizimada, teve que desaparecer do país. Então, assim, o negócio deles deixou de existir, o negócio da família, o seu provento, as suas relações sociais. Então, veja, quando você conta uma história que você não sabe direito a fonte, que você não foi a fundo buscar a verdade, você só está preocupado em vender o jornal lá, em vender a sua matéria, em vender o seu produto, sem ética, sem tentar buscar uma relação bacana, dá para a gente fazer venda, dá para a gente fazer número, dá para a gente aumentar a nossa startup sem ter que contar mentira, né? A gente vê aí nesse universo de startup a galera com uma cabeça muito mais evoluída em relação ao que é social, e eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente ressaltar. Acabou a vida dessa família, né? Então, falar bobagem com dados pode ser, você tem uma série de abordagens para falar bobagem com dados. Muda o zoom, muda o gráfico, muda a cor, tem várias técnicas para você conseguir contar uma bobagem e ela passar desapercebida, né? Despercebida. E aqui eu trago o caso do Google Flu, né, que foi um site que a gente acompanhou por um bom tempo, que foi em tese um grande sucesso de machine learning, mas que no final foi um overfit de treinamento que levou a rotina a começar a errar muito, o algoritmo começou a errar muito, e a previsão do que era gripe de fato começou a não dar certo. E isso fez muito sucesso, estava todo mundo acreditando que era uma saída inovadora. Isso mostra a questão do machine learning, da inteligência artificial, que está sendo explorada por muita gente que não segue todos os caminhos que existem, né, da análise de dados, da modelagem de dados, dos cálculos estatísticos, enfim, que não usa tudo que deveria ter aprendido na escola ou depois, e simplesmente a gente pega lá um código que a Google soltou, um algoritmo lá, uma API, a IBM e tal, a Microsoft, a gente usa aquela rotina de machine learning, bota uma massa de dados que não foi bem a aquisição dessa massa de dados, ela tem seus vícios ali, que a gente não se preocupou com esses vícios de maneira adequada, e a máquina começa a fazer bobagem, porque o nosso treinamento não foi eficiente, porque o nosso dado não estava correto, porque a nossa amostragem não seguiu o rigor necessário. Então tem um monte de questões que vão muito além de pegar um algoritmo e ficar rodando ele eternamente com uma massa de dados qualquer. Às vezes o cara pega lá a massa de dados, usa a fonte inteira de dados, de massa de dados para treinar, e depois não tem uma massa diferente para aplicar aquela rotina. Enfim, tem várias maneiras de você fazer o machine learning encaminhar para o caminho errado, e problemas que você podia ter resolvido de outra maneira, usando estatística, usando métodos mais tradicionais. A gente está tratando o machine learning como um grande martelo e tudo é prego, né? Só que existem várias ferramentas que já são usadas há 40 anos e as pessoas estão esquecendo disso. Aqui, né, eu trouxe um caso interessante lá, onde um camarada falou assim, poxa, agora nessa pegada de eleição está todo mundo querendo meter pau no seu
candidato opositor, né? Então, assim, eu não defendo nenhum nem outro, eu só trouxe duas questões que demonstram isso. Uma no caso do Dória lá, que começou a falar sobre o trânsito e aumento de morte no trânsito e tal. Só que, assim, o cara falou um monte de impressão que ele tinha, ele não estava de fato baseado em dados, o pessoal do DR questionou e ele não tinha uma fonte para rebater. Então, a gente vai acontecer muito isso, né? Político chegando lá, quer favorecer um ponto na sua campanha, o camarada vai lá e solta um número doido, assim, total, e a gente, se não for muito crítico em analisar o que o cara está falando, fazer umas contas ali, uma matemática rápida, tem algumas abordagens para isso, a gente vai ser enganado. Depois um maluco que é eleitor, é um cara que tem uma pegada mais de esquerda e tal, viu uma fala lá do Bolsonaro na época, né? E que ele colocava lá que, olha só, o meu público é de gente formada, com mais tempo de educação, com um padrão de vida mais elevado e tal. O cara achou isso assim, cara, eu vou criticar essa parada aí, não faz sentido. E aí ele falou, eu tenho um monte de amigo que é rico, que é bem formado, tararau, e não vota no Bolsonaro, então isso aqui é uma bobagem. Bom, na verdade isso aqui veio de fato de uma estatística, é a verdade isso, é a segmentação do grupo de eleitores do Bolsonaro, você vai encontrar vários tipos de segmentação para todos os outros candidatos, wherever, não estamos tentando trabalhar aqui nenhum ponto de vista político, não é o nosso objetivo, mas a questão é que a gente não pode pegar um caso específico e tentar utilizar esse caso específico para generalizar, né? Então, assim, de novo, a gente tem que se preocupar muito com a fonte, com a escolha dos dados, com a escolha da fonte, com métodos e critérios, tá? Ninguém faz isso mais hoje em dia, infelizmente. Aqui eu trouxe um caso que apareceu na internet um tempo atrás, né, que o pessoal estava falando o seguinte, pô, o real estate da Amazon, né, que é a parte de todos os seus depósitos e sede, enfim, tudo que tem de imóvel da Amazon, essa área seria maior do que a área da Amazônia, né? E soltaram isso e botaram lá um gráfico com um mapa e tal. E vocês olham assim, poxa, batendo o olho no mapa, caramba, é maior mesmo, né? E tal. Bom, aí primeiro a gente tem que desconfiar, né, galera? Assim, vamos desconfiar. Falar que alguma coisa é maior do que a Amazônia, alguma coisa assim humana é maior do que a Amazônia, um empreendimento, a área de um empreendimento, no mínimo a gente acende um flag, pô, vamos checar esse dado, vamos verificar se isso faz algum sentido. Muita gente não fez isso e propagou isso aqui como um grande meme, estava surgindo para tudo que é lugar isso aqui, e assim, não faz o menor sentido. A Amazônia é muito grande, né? A Amazônia é maior do que vários países, muito grande. E se você for lá no Wikipedia, que é uma fonte ruim, e der uma olhada, você já vai ver que a área da Amazônia não é essa, né? Você vai começar a ver que já tem um erro no número. Aí se você for pegar uma foto lá do Alasca, vai ver também que essa área aqui é menor do que a da Amazônia. Nada bate, mas o cara fez esse gráfico, muita gente comeu, né? Muita gente ingeriu isso aí como se fosse verdade. É disso que a gente está falando, é isso que a gente encontra o tempo todo, né? Você tem que pensar assim, então as mensagens, quem publicou esse troço, né, a fonte de dados disso aqui, ganha alguma coisa com esse tipo de mensagem? Né? Como a pessoa saberia disso? Porque sempre pode ter uma agenda por trás e a gente engole a informação. Então existem algumas técnicas para que a gente consiga estimar se uma informação faz algum sentido ou não faz sentido nenhum. Não é tão trivial, não é tão trivial. A gente fala, poxa, não, mas isso aí está tranquilo, eu não vou cair nesse truque. Todo mundo caiu no truque, por isso que eu trouxe, todo mundo caiu no truque do Tim Cook na apresentação do Keynote da Apple. Então, eu trouxe ela para mostrar, e aquilo é um truque barato. Eu trouxe aquilo ali para mostrar para vocês, olha, não é trivial. Gente que tem a cabeça treinada para isso cai em truque. Então, assim, um modelo interessante para a gente treinar a mente é a estimativa de Fermi, que basicamente está falando o seguinte, vamos treinar ordem de grandeza na nossa cabeça, ordem de grandeza. Eu trouxe um caso aqui, né?
150 milhões em fraude no Bolsa Família. Vamos acabar com o programa do Bolsa Família. Olha só que legal. Aí você, poxa, 150 milhões de fraude é fraude pra caramba, um absurdo. Programa de ladrão e tal, só tem roubo aqui e tal. Cara, beleza, parece mesmo. Ó, 150 milhões. Mas vamos fazer um cálculo aqui de cabeça. Ó. É esse treinamento que eu estou falando para vocês pensarem. Ó, qual que é a percentagem de pessoas que recebem um programa? 1%, 10% ou 100%? Ordem de grandeza. Você imagina, pô, 1% é muito pouco, 10%, 100% impossível, 10%, ordem de grandeza. Quanto ganha uma família de renda média por ano para poder, dentro do programa? Será que é R$500? Não, né? Muito pouco. Será que é 2 mil? Será que é 10 mil? Então, estamos testando essas ordens de grandeza para saber qual que é o balanço mental, né? Para ver se esse número bate. É um pouco de desconfiômetro mesmo, a sacada de desconfiômetro. Testa as ordens de grandeza. Pô, 10 faz sentido, 100 faz sentido, 1000 faz sentido, 10 mil faz sentido. E aí você vai meio que mentalmente separando o joio do trigo. Quantas famílias que há no Brasil? A gente sabe a população é 200 milhões. Mesmo sem olhar lá no IBGE, é razoável pensar em uma média de 4 pessoas por família. Então, poxa, 50 milhões de famílias. Faz a conta, cara. É uma conta que dá para fazer de cabeça. 50 vezes 0,1, 5, né? Vezes 2, você vai chegar ali nos seus 10 bi, né? Então, você está falando assim, poxa, 150 milhões em 10 bi é 1,5%. Legal. Olha só, a taxa de fraude do mercado financeiro, cartão de crédito, banco, é de 3%. Ou próximo de 3%. Então, você está falando que o seguinte, o governo, caso raro da história, né, no nosso governo talvez, ele está tendo um resultado de fraude inferior ao do mercado financeiro, que é extremamente eficiente. Puxa, milagroso, meu. O cara está... Assim, vamos bater palma para esse programa. Esse programa quase não tem fraude. Olha como a gente sai de uma leitura inicial de que coisa horrível para que coisa fantástica, só porque a gente parou para pensar na ordem de grandeza das coisas. Então, é esse tipo de pensamento que a gente tem que exercitar, né, de análise crítica. Aqui tem outros casos para detecção de data bobagem. Né? Quando a gente faz comparação injusta, isso é um truque que acontece o tempo todo. O cara pega uma amostra, compara com outra, que são coisas que não poderiam estar sendo comparadas. Né? Você compara um grupo que tem um comportamento diferente de outro grupo, um segmento que é diferente de outro segmento. O cara manipula essa conta à vontade, porque isso nunca vai bater mesmo. Né? Houve uma estatística que circulou nos Estados Unidos falando sobre as cidades mais violentas dos Estados Unidos. De fato, é Detroit. Hoje já até inverteu, St. Louis está mais violento do que Detroit, mas apareceu Oakland. Né? Pô, mas Oakland? Sério? Assim, não é possível, né? Não faz sentido Oakland. Mas é porque eles pegaram um trecho onde você tem uma concentração de violência específica que dentro de um estado é muito mais diluído. Então, os caras usaram a estatística, fizeram uma leitura do agrupamento aqui dentro. E aí, quando o cara publicou o dado, foi um típico de amostragem. Né? É igual fazer Ibope só num colégio de classe alta. Você vai descobrir quem vai votar em quem dessa forma? Não dá, você tem que espalhar a sua amostra, você tem que ter critério da amostra. Foi um erro desse tipo e apareceu Oakland onde não deveria ter aparecido. Depois isso aí foi revisto mais à frente e Oakland não aparece nem nos top 10. Então, assim, mudou completamente. E aqui a gente vai falar um pouco sobre correlação e causa. E vamos mostrar algumas coisas interessantes sobre correlação e causa. Né? Então, a gente tem a nossa reta aqui. Quando a gente faz uma regressão, que é uma maneira da gente tentar, uma regressão linear nesse caso, uma linha, né? Uma maneira da gente tentar representar a realidade para fazer uma previsão. Né? Então, a gente pega lá os nossos pontos da nossa amostra, lá, qualquer que seja, quem votou em quem, qual que é a pobreza em relação, aqui nesse caso, qual que é a pobreza em relação
aos programas de auxílio alimentação lá nos Estados Unidos. E a gente, né, vê lá, solta lá os pontinhos, que são cada pessoa, é o dado de cada pessoa que foi pesquisada, traça uma reta. Isso é uma regressão. A qualquer ponto nessa reta, então vai estar tentando representar o comportamento desse programa, beleza? Veja que uma correlação, às vezes a gente sabe o motivo dessa correlação, a gente sabe que essa correlação existe, mas não sabe necessariamente a causa dessa correlação. Quando a gente vai para o universo de machine learning, isso é muito comum. A gente estabelecer uma correlação entre as coisas, mas não conseguir determinar a causa dessa correlação. E bacana, não tem problema. De novo, a gente volta àquela temática que eu falei agora há pouco, que não dá para usar martelo para tudo, não dá para usar machine learning para tudo, mas o martelo é excelente para bater prego, né? Então, assim, às vezes a gente precisa saber a correlação, é fundamental para a pergunta de negócio, para a pergunta da nossa startup, para a nossa avaliação do segmento de mercado. É fundamental que a gente entenda a correlação entre uma variável A e uma variável B que eu estou analisando. Variável A, né, a pobreza, e variável B, programas de alimentação, né, de auxílio à alimentação, nesse caso. Então, às vezes eu quero saber essa correlação para poder usar isso num programa social, né, numa política pública e tal. Às vezes não é necessário. Às vezes tudo que eu preciso é, puxa, há uma correlação, a correlação é essa. Eu consigo fazer uma previsão. Um caso clássico que a gente vai falar daqui a pouco utiliza esse tipo de abordagem. A gente já vai falar nele. Então, veja, a gente tem a situação onde a gente tem uma correlação determinada, mas não necessariamente a gente tem uma causa determinada, né? Então, a gente conhece as variáveis, mas não necessariamente sabe essa causa. Aqui eu mostro, então, alguns tipos de correlação, né? Linear, não linear, falta de correlação, você não consegue estabelecer se uma coisa implica na outra, né? Duas lineares, uma cresce, a outra desce, ou se uma cresce, a outra cresce também. Basicamente isso, e tem correlações que não são lineares. A gente usa isso tudo para criar modelagem, para determinar um comportamento que a gente está estudando e quer fazer uma previsão, quer fazer uma segmentação. Tem várias abordagens aí de negócio que a gente pode usar esse tipo de técnica para poder fazer uma previsão e tal. Mais alguns tipos de correlação, né? Quanto mais fininha essa linha, quer dizer, você consegue estabelecer ali essa correlação linear, mais assertivo você vai ser. Então, você está dizendo que a correlação está bem assertiva lá. Os pontos que você buscou da sua amostra caem na sua linha, no seu modelo ou na sua curva, não importa. E aqui, quando você vai espalhando, você chega em zero, uma massa aqui que você não consegue estabelecer uma correlação, você vai ter um índice zero ali de correlação no nosso P. Aqui, quando a gente pega, faz a nossa plotagem, todo mundo deve ter brincado disso aqui lá nos laboratórios de física lá da universidade e tal, ou da própria escola. E veja que às vezes a gente tem uma correlação linear aqui, ó, usei um modelo de correlação linear que na verdade podia ser melhor explicado por uma correlação não linear, né? Então, às vezes, a gente pode cometer esse erro de fazer um tipo de modelo que não é o melhor modelo para explicar aquele fenômeno, né? Isso é uma coisa que... Aí, poxa, mas esse cara está falando, qual a correlação com data bobagem? Tem toda a correlação, porque às vezes a gente usa modelos para tentar explicar comportamentos e correlações, usa modelos errados, às vezes de propósito, para poder dizer que uma coisa tem correlação com outra, e não tem, né? E aí eu trago aqui, isso aqui tem um site, né, que é o Spurious Correlations, né, ele traz um monte de análises que mostram uma correlação forte, do ponto de vista estatístico, mas que a gente vê que não existe causalidade nenhuma entre uma coisa e outra. É meio engraçado, tem vários casos, assim, coragem todo mundo a dar uma olhada lá, dá para dar uma risada. Mas aqui, por exemplo, a gente vê uma correlação muito forte, muito interessante, entre, né, as pessoas que morrem afogadas numa piscina e os filmes onde o Nicolas Cage aparece, né? Então, existe uma correlação entre essas duas massas de dados. E lembra que eu falei, olha, o seu dado vai treinar o comportamento lá do seu machine learning, por exemplo, ou vai explicar uma correlação estatística, ou vai explicar um comportamento de um fenômeno. Então, a gente tem que saber, às vezes, qual é essa correlação, ou tentar conseguir explicar isso.
Aqui sem explicação nenhuma, posso rodar 2 rotinas ali de machine learning em cima de uma base ou fazer uma análise mesmo na mão e conseguir identificar que eu tenho essas correlações aí estabelecidas. Eu não sei a causalidade, obviamente, mas é só para exemplificar como a gente pode usar um fato, comparar uma laranja com uma maçã, usar uma coisa assim manipulada para poder gerar bobagem de dados e convencer todo mundo. É extremamente sofisticado você jogar um infográfico desse na sua cara e você consumir isso e acreditar que aquilo é verdade. O oposto é verdadeiro, tá, gente? Você está lá na sua startup, está montando uma abordagem de segmentação de mercado, e montando um material de marketing focal e tal. Você pode estar fazendo escolhas erradas, que tanto podem estar te guiando erroneamente para um caminho de estratégia de negócio, olha só que coisa grave, quanto também você pode estar sabendo mais ou menos o que é aquilo ali, mas, poxa, você utiliza aquela informação de uma maneira para mascarar um ponto ou para elevar um ponto. A gente já viu isso em pitches da galera, a gente tentou ao longo do tempo falar, olha só, você está falando de um assunto aqui que não é verdade, que você não tem certeza. Se o camarada lá do seu público, né, do seu investidor lá, está safo, e eles são safos, te garanto, o cara vai te dar um gongo lá na hora porque você apresentou a sua informação e ela não para em pé. Então tem que ter atenção com essas relações que você quer apresentar coisas com ética, com veracidade, porque as pessoas já não são tão bobas assim, tá? Aqui eu trago o caso lá, né, que mostra que existe uma correlação com o aumento de cegonha e nascimento de bebês lá nos países mais frios lá da Europa. E aí o cara, poxa, olha só, aqui nasce mais bebê e tem muito mais cegonha. Sim, tem uma população muito maior, portanto nasce mais bebê, e porque tem uma população muito maior, tem mais cegonha porque tem mais o que ela comer, tem um monte de outras coisas que fazem com que isso aumente, e certamente não é porque cegonha entrega bebê. Só mostrando que dá para a gente viajar do jeito que quiser. E aqui tem um caso que também é bem interessante, que a gente fala, poxa, quando aumenta a criminalidade de Nova York, né, você pode ter certeza que aumentou o consumo de sorvete, e quando aumenta o consumo de sorvete em Nova York, aumenta a criminalidade. Pô, que legal, parabéns, então não vamos mais tomar sorvete, né? O que acontece é que está calor, o nego está tomando sorvete e está ficando mais estressado, aumenta a criminalidade onde tem calor. Então vamos tentar buscar qual que é o fato verdadeiro que tem por trás. O nosso amigo Donald Trump conseguiu usar bem a seu favor o machine learning e a análise de correlações para trazer uma estratégia de segmentação de marketing muito bem feita, que eu acredito ser um dos grandes pontos que fizeram com que ele tivesse aquela virada inesperada e ganhasse a eleição. Hoje é o cara mais poderoso do mundo, por causa do uso desse tipo de técnica. O que ele fez foi fazer uma análise psicológica dos seus potenciais eleitores, verificou quais eram os eleitores que tinham ainda indecisão, tudo isso fazendo análise de text análise dentro de rede social. O cara fez text análise em rede social. Se vocês forem lembrar, lá dentro do Facebook, teve uma época que tinha lá um monte de pergunta. Quem são os seus melhores amigos? Você se parece com qual ator? Você clicava lá e se identificava com alguma coisa. Aquilo tudo era um estudo psicológico, profiling de pessoas que estavam sendo feito. Categorizaram lá as pessoas de rede social para se estabelecer comportamentos, geraram toda uma campanha voltada para o público que estava indeciso, com segmentação de abordagem psicológica. Coisa extremamente sofisticada, doutores em psicologia, doutores em computação envolvidos, e assim, o cara fez muita diferença na eleição dele fazendo isso. Ele não sabe a correlação que tem por trás desses elementos, mas ele usou isso a seu favor. Caso clássico pra caramba, né? Venda de cerveja e de fralda no cenário da Walmart. Isso foi uma análise em 2002, se não me engano. E os caras repararam, analisando os dados deles, que existia uma correlação entre venda de fralda e venda de cerveja. Ninguém se preocupou em estudar muito, talvez depois virou
elemento acadêmico, mas na época, na ocasião, ninguém se preocupou em saber, poxa, por que quando vende fralda, vende cerveja? O cara falou, caramba, que oportunidade, vende fralda e vende cerveja juntos, analisando os bilhetes lá de venda, né, os cupons fiscais lá de quem fez compra. Então, o que a gente vai fazer? Vamos favorecer essa correlação que já existe. Vamos botar a gôndola de fralda no fim do corredor de cerveja e vamos botar a gôndola de cerveja no fim do corredor de fralda. E aumentou muito a venda de cerveja. Eles olharam o comportamento social e incentivaram esse comportamento, né? E dá para se fazer muita coisa dessa forma. Isso não tem nada de antiético, você só está favorecendo uma identificação de uma oportunidade, ok? No caso do Trump, aí podemos entrar em várias discussões que não sejam essa. Ok. Né? Então, aqui a gente de novo falando sobre a escolha de nosso material, de nossos dados, de nossas informações, para manipular os nossos experimentos, né? Tentando forçar uma causalidade. E a gente usar as técnicas a nosso favor, conhecer as técnicas, conhecer o que está por trás, conhecer os dados, ter crítica, pode ser muito útil. Aqui eu trago um caso de um camarada que estava sendo acusado de assassinato e ele foi liberado porque o advogado utilizou o próprio promotor. O promotor falou que, poxa, é impossível, conseguimos recolher o sangue do cara lá na arma e tal. Sim, certamente é o cara, 1 em 1 milhão a chance de não ser o cara, então assim, pode prender o cara. Aí o advogado de defesa viu isso e falou, pô, Márcia, é 1 em 1 milhão, né? Como a gente tem 4 milhões de pessoas só aqui na cidade, quer dizer que tem 4 potenciais assassinos só aqui na cidade. Considerando que as pessoas ainda viajam, né? A gente pode pegar todo mundo que pegou avião naquele dia, então assim, a chance de não ser ele é assim, 1 em 50, acho que é mais do que dúvida razoável para libertar esse cara e o cara ficou livre. Talvez ele seja culpado, a gente não sabe, mas foi assim que desenrolou. Então o cara usou a estatística dos dados para poder conseguir fazer a sua abordagem. Então a gente tem que ter muito cuidado com os truques que estão em volta. De novo, o promotor falou uma bobagem, ele não sabia o que estava por trás, se agarrou uma tese lá sem estudar ela direito, e a gente está fazendo cada vez mais isso, cada vez mais tem programadores pegando lá um algoritmo que ele não entende direito o que é, executando ele massivamente. Isso é interesse da Google, isso é interesse da IBM, da Microsoft, porque isso potencializa os seus data centers. E às vezes a gente está fazendo um overfit de treinamento, fazendo machine learning para um lugar errado. A gente já viu alguns exemplos aí de inteligência artificial, que em 24 horas de treinamento concluiu que a melhor forma de resolver um problema de guerra era eliminando a humanidade, depois foi retreinado. Então a gente vê muita coisa esquisita acontecendo porque a gente não treinou direito a nossa máquina, tá certo? Então, assim, cuidado com esse hype, essa mensagem que eu estou passando aqui diversas vezes, cuidado com esse hype do Big Data, de querer pegar tudo e traçar correlação na louca. Vamos entender o dado, né? Essa mensagem é riquíssima, né? A nossa análise ela é tão rica quanto o nosso dado. E o nosso dado não é, puxa, peguei lá o dado e a qualidade da informação lá, o profiling do dado estava bom, isso não é suficiente. É desde a amostragem, é desde o momento que você concebe a sua análise, desde o momento que você escolhe o que você vai estar perguntando e qual a fonte de dados que você tem que ir atrás, do tratamento dela, etc. Dado ruim gera análise ruim. Eu posso fazer o melhor modelo do mundo, se o dado é ruim, o resultado é ruim. Né? Garbage in, garbage out. Isso é uma mensagem importante. E a ética dos algoritmos, né? Vamos usar isso entendendo o que a gente está fazendo. Aonde a gente pode ter problemas sérios aí pela frente, né? Em todas as áreas. Todas as áreas onde a gente está usando inteligência artificial pode dar ruim. Né? Você vê o nosso amigo Elon Musk o tempo todo alertando, ele trabalha com isso pesado. Ele é, claro, meio paranoico, alertando que a inteligência artificial é muito perigosa e tal. Mas é que a gente tem que ver que não existe inteligência artificial. Existe máquina com rotina que você dá para ela uma massa de dados, ela vai executar aquilo para encontrar correlações entre as coisas e imitar um comportamento de inteligência. Né? Não é uma inteligência igual à nossa, é diferente. Tá bom? Então, assim, uma máquina,
né, quando um carro que está aprendendo a dirigir, né, está gravando as imagens, ele tenta estabelecer correlação de padrões nas imagens que vêm. E a gente tem treinado muito isso, a gente, no nosso dia a dia, quando a gente entra lá num site qualquer e vem um CAPTCHA com um monte de plaquinha e a parada perde lá. Ah, clique é onde tem placa de trânsito, clique é onde tem carro, clique é onde tem pedestre. Aquilo ali é a Google treinando o algoritmo dela a identificar esses componentes. Ela está gerando uma massa de dados qualificada por nós humanos. Então, essa massa de dados vai ser massa para treinamento do algoritmo deles. Veja, o trabalho que eles estão fazendo é fantástico, legal. Mas tem que entender que a máquina, o que ela guarda na sua base é um padrão. É um padrão. Ela não enxerga de verdade, ela não pensa de verdade. Então, ela vai buscar em todas as outras coisas alguma coisa que matematicamente gere padrões similares. Se gerar um padrão parecido o suficiente, vai entender que aquela coisa é a mesma que ela foi treinada. E às vezes não é exatamente o que era. Então a gente está começando a ver acidente com esses veículos, já estão começando a acontecer. Ontem morreu gente, já estão falando que não foi culpa do veículo, né, que estava sendo treinado lá, com o piloto lá do lado e tal, mas quem estava dirigindo era a máquina. A gente nunca vai saber mesmo o que foi que aconteceu, porque tem uma indústria muito grande aí por trás. A mudança do mundo, eu acho que não tem que parar não, tem que seguir em frente mesmo, mas com responsabilidade. Mas o fato é assim, que a gente sabe, né, quem brinca um pouco com o assunto, e que não está pronto. Tem algumas circunstâncias que a máquina não enxerga. Exemplo clássico, ciclista gera um problema para os algoritmos. Né? Ele parece um pedestre que se move como uma moto, é uma coisa meio estranha. Outra situação, você tem lá um carro, você está seguindo um carro grande, né? Toda a imagem que você tem é um carro grande, um SUV, um caminhão na sua frente. De repente esse carro sai muito rapidamente da sua frente e à frente tem um outro carro parado, né? Um veículo estacionado, uma coisa estacionária. A máquina não percebe esse movimento, porque o algoritmo ele tem que eliminar uma série de fatores para poder funcionar, para ter computação suficiente para isso. E foi assim que houve um acidente da Tesla pesado ano passado. Teve uma saída de um caminhão da frente e veio o carro e entrou no outro, o carro do bombeiro que estava parado lá, vermelho, qualquer um ia ver. Porque teve essa saída suddenly, né, de repente, aí, do primeiro carro e o outro estava estacionado. A máquina, no meio da rua onde não devia estar, então a máquina não conseguiu ver isso. Tá? Eu acho que é uma preocupação de treinamento, de treinar errado a máquina, gerar overfitting. Né? Overfitting foi o caso do Google Flu que eu falei, que começou a dar previsões erradas de onde estava tendo gripe. No começo foi um sucesso, depois com o overfitting ficou totalmente errado, eles não conseguiram mais rodar a máquina. Né? Mostrar que vaca é vaca, mas vaca malhada às vezes não é vaca. Cachorro malhado às vezes vira vaca, então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está treinando, tá certo? Se preocupar com essa massa de dados, treinamento, muito critério quando a gente vê uma coisa, uma informação e simplesmente toma ela como verdade. Deixo aí por último uma mensagem do analista, do cientista de dados, do curioso do dado, da pessoa que consome informação, quer consumir com critério, você que está na sua startup, quer utilizar essa informação de uma maneira, a informação que pode ajudar o seu negócio com critério. Então, eu deixo a mensagem aí, né, que você tem aí o mindset do soldado, né, e tem o mindset do scout, que é o batedor. Né? O mindset do soldado é aquele cara lá da infantaria, vai lá na frente, detonando tudo. Esse cara não serve para análise de dados, esse cara não serve para análise criteriosa da informação. Né? Para análise criteriosa da informação, o que a gente precisa é do mindset do batedor, do scout, que é aquele cara que vai lá na frente, sobe na árvore, dá uma percepção do panorama inteiro, tenta verificar tudo que está à nossa volta, escolhe a melhor massa, escolhe a melhor situação, o melhor algoritmo, a melhor informação, escolhe como usar, é um cara criterioso, né? Orientado a traçar uma imagem precisa da realidade, mesmo que seja desagradável, incompreensível, etc. Então, esse é o mindset do olho contra a data bobagem, para a gente usar dentro de casa e se proteger da data bobagem dos outros. Muito obrigado, espero que tenha sido bacana aí para vocês essa percepção aí das datas bobagens e vamos aí falar pela frente de mais outros temas correlatos aí com esse universo da ciência de dados. Muito obrigado. Valeu.